Olha, quando eu vim para a França, vim a pé, levei 3 dias e cheguei aqui de sem nada, com os sapatos todos farrapados e com a casaca que trazia e sem nem um tostão. Em 69, eu não podia dizer nada a ninguém, porque a minha tia tinha-se confessar com o padre e o padre telefonava para me cobrar famoso e essa gente e o passador eram todos apanhados. Foi horrível, eu e os meus irmãos viemos cá para a França, viemos fugidos com os passadores e viemos sempre com muito medo a correr atrás deles porque eles não olhavam para a gente e que passámos muito frio, muito medo, viemos cheios de fome para chegar aqui a Paris, ao pé da nossa família. Entre 1960 e 1974, mais de 1,5 milhão de portugueses abandonam o país. Pela primeira vez na sua história, Portugal assiste a uma saída massiva de imigrantes, só comparável, se quiseram ter uma comparação, à grande corrida ao ouro do Brasil no século XVIII. Desta vez, os camponeses portugueses invertem completamente o sentido dos destinos para os quais tinham sido vocacionados pela grande epopeia dos descobrimentos. A anti-epopeia por excelência, que com o tempo se converteu numa outra espécie de epopeia, não é? Para mim é tão interessante, ou se não mais do que foi realmente a primeira. Não é? A verdade é que na nossa imigração clássica, não é? Saía-se para países em que, não a título individual, mas a título coletivo, Portugal era ou o colonizador, portanto, o senhor, não é? Ou para países que eram já países de imigração e, portanto, onde toda a gente estava num certo plano de igualdade. Voltam as costas aos Estados Unidos e ao Brasil, que, embora já independente, continuava inscrito no seu património conquistador, e rejeitam o convite para o repovoamento da África colonial que Salazar tanto queria. Eu lembro-me muito bem de ver um anúncio que era assim: agora já se pode ir para as colónias. Estamos já a sentir a azáfama dos últimos momentos. O Angola partirá dentro de instantes, levando o seu contingente de portugueses para as terras portuguesas de Alimar. Justamente encontramos junto à porta, à escada de Portaló do Paquete Angola, e temos aqui uma senhora que é da onde? Do Conselho da Covilhã. Do Conselho da Covilhã. E então vai para Angola ou para Moçambique? Vou para Lubito. Vai para o Lubito, vai para Angola. E está muito satisfeita. O que vai fazer para Angola? O seu marido, há quanto tempo é que o seu marido está em... Está em 5 anos. Em 5 anos. Então já está cheia de saudades do seu marido, já não é? Sim. Com certeza. Já viajou alguma vez de barco? Ainda não, senhor. Não se enjoa nem se não enjoa. Não sei. Com certeza que não enjoa e que vai fazer uma boa viagem. E então a sua filha que idade tem? Fez ontem 4 anos. Fez 4 anos. Ela vai nos dizer como te chama. Como é que te chamas? Lourdes, disse. Bom, ela parece que não está com vontade de ver, está com o nervosismo natural dos últimos momentos. No momento em que finalmente se abrem as portas de colónias aos trabalhadores portugueses, uma necessidade, por assim dizer, vital na perspectiva do regime, a maior parte dos portugueses não quer saber dos desígnios do Império e parte rapidamente e em força, não para Angola ou Moçambique, mas para a Europa. Alguns dirigiram-se para a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça. Muitos partiram para a Alemanha. E a grande maioria foi para a França. Foi um êxodo, no sentido bíblico, não é? 1 milhão de portugueses, não é? Num dia dos salários, realmente em França, não é? Nunca tinha acontecido, não é? Uma vaga deste género, não é? Em tão pouco tempo. Não é? Mendes Ferreira e a sua mulher Idília estiveram 30 anos em França. Hoje estão reformados e vivem às portas do Lagarinho, no concelho de Ourém, a terra natal de Idília. Gozam a casa que levaram 10 anos a construir ao ritmo do dinheiro que iam ganhando a custo em França.
António criou uma banda de música. E é com os Amigos da Farra que passa agora a maior parte do... Foi, aliás, a tocar concertina que conseguiu juntar dinheiro para partir para a França. No serviço militar, pois em Lisboa, comprei uma concertinazinha, já naquele tempo já comprei uma concertinazinha, e quando fiz o meu serviço militar, e quando vinha de férias, tinha de dispensa, vinha à terra, vinha fazer os casamentozinhos, os batizados, e ali conseguia arranjar alguma coisinha, foi o que eu consegui arranjar para poder pagar as despesas da minha carta de chamada. António Mendes Ferreira nasceu numa família muito pobre na pequena aldeia de Espite, próximo de Fátima, no concelho de Leiria. A vida é de miséria. Em Espite, como nas outras aldeias, não há água nem luz. As estradas são de lama. Os rapazes dormem na eira e aquecem-se com os animais. Em 1955, com 21 anos, António segue as pisadas do pai e parte para a França. Acabei o meu serviço militar em outubro, no dia 8 de outubro. E quando foi no dia 16 de dezembro, saí para a França com a minha carta de chamada, que o meu pai lá estava. Já lá estava o meu pai e mandou-me uma carta de chamada que eu fui ligá-lo, graças a Deus, fui ligar para a França. O meu pai emigrou para a França, tinha 15 anos, em 1919. Durante a Primeira Guerra Mundial, quase 100 mil portugueses, entre imigrantes e soldados, partem para a França. Quando a guerra termina, muito poucos regressam. Portugal está mergulhado numa crise que vai durar anos. Quem tem família ou amigos parte. A França passa a ser um horizonte para a imigração portuguesa. É o que acontece aos Mendes Ferreira. Por lá ficam até o início da Segunda Guerra Mundial. A 1 de setembro de 1939, o exército nazi invade a Polónia. Começa a Segunda Guerra. Os tios de António vão combater ao lado dos franceses e o pai regressa à pequena aldeia de Espite, onde tem a família, a mulher e 8 filhos. Mas sobrevive mal à pobreza. Aos 8 anos, António começa a trabalhar numa quinta como guardador de rebanhos. E eu fui para lá guardar esses animais e descalço. Naquele tempo não havia maneira de... Não havia sapatos, não havia nada. Eu tinha que andar descalço atrás desses animais. Andava descalço e não recebia salário. Era simplesmente comes e bebes. Não havia salário. E a roupa que me davam para vestir. Mas nunca tive um tamanho de uma unha em salário. Quando a guerra acaba, chega a Espite a notícia de que França precisa de homens para trabalhar. Regressam os que tinham vindo em 39. E, como sempre, uns chamam os outros. A partir dos anos 50, armadas espalham-se por toda a região. Nós começámos a ouvir que pessoas tinham imigrado para a França, inclusive nomear a parte de Espite, que ficava a 40 km da nossa terra, e passou a caminhar sobre a Albergueira dos 12 e São Simão, e nós estávamos à porta e ouvimos falar isso, começámos a pensar também de ir. No final da Segunda Guerra Mundial, a França está destruída e só pode contar com metade da sua força de trabalho habitual. O general de Gaulle, num discurso que ficou célebre, logo em 1940 anuncia que, tal como os outros Estados saídos da guerra, a França precisa de braços.
A reconstrução encadeia uma nova revolução industrial e uma era de grande desenvolvimento económico, com base em políticas de recrutamento ativo de trabalhadores estrangeiros, estabelecendo-se acordos de mão de obra com os países do sul da Europa. Em Portugal, Salazar recusa-se a assinar qualquer acordo. A França livre e democrática é uma ameaça ao regime. E desde 1944, que estava proibida a concessão de passaportes de turismo aos operários de todas as indústrias e aos trabalhadores rurais. Os candidatos à imigração provêm das regiões mais atrasadas do país e das classes mais desfavorecidas. E o Estado Novo